Informação sobre a campanha da Fraternidade 2025. A segunda parte do texto base nos convoca à iluminação. Ele se chama Iluminar e Discernir. É geralmente a parte em que nós vamos às raízes da nossa fé. Para a gente não pensar que está inventando a roda, sabe? Porque a gente olha ao passado, vê como é que a nossa fé, a nossa tradição cristã já nos ensinou, seja nas Escrituras, na história da igreja, para aí a gente poder ter os elementos necessários para a nossa inspiração. Não que a Bíblia terá todas as respostas, não terá. Não que a tradição da igreja terá respostas exatas para aquilo que hoje em dia nós vivemos. Não é isso, mas é quase que nos perguntar para os nossos avós, os nossos antepassados na fé, como é que vocês viveram isso? Que experiência vocês têm para nos contar? Então aqui, nesse segundo capítulo, a gente remonta às nossas raízes bíblicas e da história da igreja, sobretudo da patrística. A Sagrada Escritura, ela começa exatamente com uma grande narrativa da criação de Deus. É uma narrativa poética, simbólica, mas muito profunda. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele diz assim: ali na criação nós percebemos uma união de três harmonias muito grandes, do ser humano consigo, com o outro, com a natureza e com Deus. Esse ciclo, ele se rompe, acontece uma ruptura com o pecado. Então o pecado é, antes de tudo, uma ruptura. Quando eu faço uma cisão entre você e mim, entre mim e Deus, entre a minha pessoa e o ambiente. Aí pronto, aí é ladeira abaixo. Pelo contrário, vários lugares da Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra essa integração, e tantos salmos da Bíblia, por exemplo, que louvam a Deus pela beleza da criação. É como o ser humano, assim, de joelhos, contemplando e maravilhado perante tudo aquilo que vê. Meu irmão, minha irmã, essa capacidade de maravilhamento nós não podemos perder. A capacidade de contemplação, de admiração da natureza. Não é possível que nós olhemos para a natureza só com o olhar de quem quer lucrar com aquilo. Olhar uma montanha e só ver minério. Não é possível que a gente vai usar simplesmente os recursos da nossa irmã água, simplesmente para fazer dinheiro. Isso é uma contemplação completamente deturpada. Então, mais uma vez, uma conversão ecológica tem a ver com um novo olhar, um olhar de beleza, um olhar de contemplação. Aqui a gente percebe tanto no Antigo Testamento quanto no Novo essa integração dos dons de Deus. Jesus foi uma pessoa que estava o tempo todo ligada à natureza. Afinal de contas, se nós formos considerar hoje, Jesus é um rapaz, um homem do interior. As parábolas de Jesus, as falas de Jesus, são todos com elementos da natureza. Ele fala de plantar, de semente, de peixe, de colheita e relva, tudo isso ligado à natureza. Então o Filho do Homem, ao se encarnar na pessoa de Jesus de Nazaré, é alguém totalmente imerso na natureza. Ele toma, inclusive, elementos da natureza para falar do reino dos céus. Então é preciso também aprender de Jesus essa grande lição. E há um elemento na Sagrada Escritura que eu acho fundamental que nós não nos esqueçamos, que é a dimensão do Shabat, que a gente traduziu simplesmente como sábado, como se fosse um dia em que não se faz nada e se põe a rezar, etc. É um pouquinho mais profundo. É a hora em que o ser humano tem a consciência de que ele não é escravo do trabalho,
escravo das atividades, para poder ter tempo para a família, para seus filhos, para a fruição da oração com o Senhor Deus. O mundo do trabalho, das nossas atividades, do corre-corre da vida, não tem mais permitido que nós tenhamos tempo para as coisas essenciais. Não temos mais tempo para ficar, entre aspas, perdendo tempo com os nossos filhos, com as nossas esposas e maridos, com os nossos amigos. Vai lá em casa, não tenho tempo para isso, porque eu não posso parar, porque tempo é dinheiro. E eu também não tenho nem tempo para uma vida eclesial, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para contemplar. Então, retomarmos essa teologia do Shabat como pausa é fundamental nos nossos tempos. É preciso criarmos tempo para a gente não ser escravo do tempo e, pior ainda, escravo de uma economia que nos escraviza. Outros elementos que o capítulo 2 traz é sobre a contribuição dos santos padres, que foram os primeiros teólogos da igreja, ali por volta do século III, IV, que, claro, com uma visão de mundo muito diferente da nossa, mas que já traziam também essa contribuição, essa relação do ser humano com a natureza, vendo tudo como uma grande obra de arte a ser contemplada e não para ser explorada e subjugada como nós temos feito hoje. E depois, sobre a chamada doutrina social da Igreja, que desde o final do século XIX vem relacionando desde o mundo do trabalho até uma evolução a pensarmos o ser humano no todo aqui no planeta. Merece destaque especial, claro, nesse sentido, o magistério do Papa Francisco, porque através da Laudato Si, nós tivemos a querida Amazônia, recentemente a Laudate Deum, sobre mudanças climáticas, e também os movimentos, por exemplo, como a economia de Francisco e Clara e o Pacto Global pela Educação. Tudo isso visando entender a pessoa humana aos olhos de Deus em plena integração, em plena contemplação dos dons que o Senhor Deus nos dá. Por fim, esse capítulo nos convida a reverenciarmos a sabedoria dos povos, porque não é só a ciência, não é só as grandes questões, mas aprendermos dos povos originários, das culturas, porque eles têm muito a nos ensinar. E quanto a gente muitas vezes ridicularizou as pessoas com essa íntima ligação com a floresta. Hoje em dia, ao contrário, a conversão ecológica, mais uma vez, nos convida a sentarmos e aprendermos desses grandes guardiães da floresta, do planeta, que são as culturas e os povos originários. Amanhã teremos a 8ª parte. Até lá!